Ficou chateado com a esnobada Lady Gaga no Oscar desse ano? Ou do Delroy Lindo por Destacamento Blood no ano passado? Então saiba que esse sentimento, quando acontece uma esnobada, é mais comum do que você imagina. E nos anos 50, olha, tiveram várias para dar e vender. Nesse vídeo aqui, eu apresento justamente o top 10 das maiores esnobadas no Oscar nos anos 50. Em 1957, o épico bíblico Os 10 Mandamentos conseguiu 7 nomeações ao Oscar. Ainda assim, uma esnobada deixou aquele gosto amargo. Afinal, o Charlton Heston ficou de fora de melhor ator. Apesar de não ser uma interpretação extraordinária como Moisés, o astro tem carisma suficiente para segurar os longos 220 minutos da superprodução. Somente por isso, já merecia o reconhecimento. A favor da academia, a disputa do Oscar de melhor ator daquele ano reuniu um timaço. Tinha o James Dean, o Rock Hudson, o Laurence Olivier, Kirk Douglas e o vencedor, o Yul Brynner, de O Rei e Eu. A Helen Hayes disputou o Oscar 2 vezes e em ambas ganhou a estatueta. A primeira foi em 1932, com O Pecado de Madelon Claudet, e a segunda em 71, com Aeroporto. A participação dela no Oscar, porém, poderia ter sido bem menos espaçada. Em Anastasia, a Princesa Esquecida, ela merecia pelo menos uma nomeação em melhor atriz coadjuvante. Afinal, a Helen Hayes encarna um contraponto duro às intenções do Yul Brynner, ao mesmo tempo em que esmorece pela esperança de encontrar a personagem título. O clássico A Montanha dos Sete Abutres foi indicado ao Oscar de 1952 em apenas uma categoria, Melhor Roteiro e História. Entre as diversas possibilidades de indicações, uma das esnobadas foi muito sentida. O Kirk Douglas tinha espaço na corrida de melhor ator daquele ano, pelo menos entre os indicados. Se o Frederick March, Montgomery Clift, Marlon Brando e Humphrey Bogart eram presenças inquestionáveis, o astro poderia ter ficado no lugar do Arthur Kennedy, de Só Resta a Lembrança. O Alfred Hitchcock não teve uma relação muito boa com a academia nos anos 50. Ele até chegou a ser indicado por Janela Indiscreta, porém o filme poderia ter ido muito mais longe. A produção ficou de fora de melhor filme, perdendo a vaga para A Nave da Revolta. Pior mesmo foi a esnobada ao James Stewart. Mesmo excelente como protagonista voyeur e preso a uma cadeira de rodas, o astro foi esnobado em melhor ator. Aqui eu tiraria fácil o Humphrey Bogart, indicado por A Nave da Revolta. Em 1958, o Oscar premiou em melhor filme de língua não inglesa Noites de Cabiria. O clássico do Federico Fellini, entretanto, merecia pelo menos, mais uma indicação. Afinal, como deixar de fora a maravilhosa Giulietta Mazzina e sua imortal Cabiria? Caminhando entre o lúdico e o trágico, ela constrói uma personagem multifacetada e cativante ao primeiro olhar. Sem dúvida, a presença dela em cena define uma parte da carreira de Fellini. Em 1958, a vencedora do Oscar de melhor atriz foi a Joanne Woodward, de As Três Faces de Eva, em uma lista que não era das mais brilhantes, não tinha outras concorrentes tão espetaculares assim, o que só torna essa não indicação da Giulietta algo absurdo.
Continuando no cinema italiano, Ladrões de Bicicleta até não teve uma participação ruim no Oscar. Recebeu um prêmio especial para produções de língua não inglesa e foi indicado a melhor roteiro em 1950. Ainda assim, a obra máxima do neorrealismo italiano merecia muito, muito mais. As indicações a melhor filme e direção para o Vittorio De Sica deveriam ser obrigatórias, visto a transformação e a potência oferecidas pelo longa, algo que Hollywood só abriria os olhos décadas depois. Agora, pensando por outro lado, se Ladrões de Bicicleta tivesse sido indicado, eu acho que ele entraria na lista dos resultados injustos, porque dificilmente a academia iria premiá-lo e ficaria com a grande ilusão, que seria um grande erro. Doze Homens e uma Sentença se tornou clássico ao longo do tempo. Talvez por isso tenha ficado fora de diversas categorias que deveria ter sido nomeado. A maior delas, sem dúvida, foi em melhor ator, com Henry Fonda. O único sujeito a colocar em questionamento a convicção geral do júri, ele gradualmente aponta incongruências no caso, através de argumentos pertinentes. Isso tudo feito de forma elegante, transmitindo a lucidez decisiva para os rumos da trama. Junto com Vinhas da Ira, esse é um dos trabalhos mais memoráveis da carreira do Henry Fonda. Eu também colocaria entre os indicados, só que em ator coadjuvante, o Lee J. Cobb, brilhante também no filme. Obra-prima do Akira Kurosawa, Rashomon ganhou o prêmio dedicado a produções de língua não inglesa e foi indicado a melhor direção de arte em filmes em preto e branco. A esnobada, entretanto, pode ficar na conta da ausência do Akira Kurosawa em melhor direção e, principalmente, em melhor montagem. Afinal, o setor é a alma do filme, na forma como intercala as três versões dos protagonistas, de maneira a sempre deixar tenso o espectador. Eu só não fico totalmente indignado porque, em melhor montagem no Oscar de 53, quem venceu foi Matar ou Morrer, um faroeste sensacional dirigido pelo Fred Zinnemann. Ainda assim, tinha espaço para indicação do Rashomon. Impossível não trazer o Hitchcock de volta na lista. Aqui o erro veio da cerimônia de 1959, uma das piores da história. Como que a academia indica a melhor filme? Gigi, Acorrentados, Gata em Teto de Zinco Quente, A Mulher do Século e Vidas Separadas, deixando de fora Um Corpo que Cai. Pior do que isso é abrir mão do Hitchcock em direção. Dentro desse contexto, as nomeações somente a melhor som e direção de arte parecem até deboche. A maior esnobada no Oscar nos anos 50 veio de um gênero amado pela academia e de uma produção que fala sobre a indústria do cinema, algo que a academia também ama de paixão. Mesmo com todos esses predicados, Cantando na Chuva foi nomeado apenas em atriz coadjuvante com a Jean Hagen, trilha sonora de filme musical, perdendo esta categoria para Meu Coração Canta. Nem todo o colorido do filme, a Debbie Reynolds graciosa, o Gene Kelly no auge e o momento musical mais lembrado da história do cinema foram suficientes para mais indicações. Na época, Cantando na Chuva foi visto apenas como mais um dos sucessos musicais da MGM. Isso porque o filme veio na esteira de Sinfonia de Paris, que também tinha o Gene Kelly e que tinha acabado de vencer o Oscar. E isso jogou uma sombra sobre Cantando na Chuva, que o filme foi, com o tempo, conseguindo se desvencilhar e, curiosamente, se tornou até maior do que o filme do Vincent Minnelli.
É isso, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Na sexta-feira, 18 horas, chegou a vez de falar de possíveis candidatos do cinema brasileiro para o Oscar 2023. Combinado? Então a gente se encontra. Até a próxima. Tchau.